Bom dia, gente, sejam bem-vindos. Estamos aqui no capítulo 18 de João, hoje que é 5 de abril, domingo de Páscoa. Então, primeiramente, feliz Páscoa para todos vocês que estão aqui acompanhando. Quem vai ver hoje, quem vai ver outro dia, hoje é domingo de Páscoa, aquela reunião de família, mas se você ver outro dia, saiba que hoje estamos então comemorando aí a ressurreição de Jesus e eu já estou aqui essa hora da manhã, ó, são, ai meu Deus, 7h58 da manhã. Acabei de sair de um culto abençoado. Na minha igreja a gente tem um culto todo domingo de Páscoa às 6 horas da manhã, para contemplar esse momento aí que talvez Maria foi ali, teve um encontro com Jesus ressurreto, muito provavelmente um pouco antes, mas 6 horas da manhã o meu pastor achou de grande valia, a igreja fica lotada, a ponto da gente ter ali que trocar de lugares não, na verdade tem gente até lá fora, né, tem criança, tem jovem, tem criança dormindo, tem jovem espalhado por tudo quanto é canto, sentado na escada. Enfim, é um grande e lindo culto, onde reúne todas as unidades também. Agora tá rolando um café da manhã, mas eu resolvi vir aqui cumprir o meu compromisso, e não somente por isso, mas também porque eu não como muito. Enfim, mas deixa isso pra lá. Bom, e como nós dissemos, como você sabe, esse daqui é um canal onde você vai ler ali um capítulo da Bíblia por dia. E Deus sempre traz uma palavra muito rema, assim, muito específica, né? E semana passada inteira nós estivemos... Eu esqueci minha água. E eu nem sei onde. Mas enfim, semana passada inteira nós estivemos ali na Santa Ceia do Senhor, acho que desde segunda, ou não sei se domingo, terça, enfim. Mas eu lembro que eu falei, caraca, vai dar certinho, né, no tempo de Páscoa. Só que aí acabou a semana, Jesus ainda estava ali reunido na Santa Ceia, Jesus ainda estava ali conversando com os discípulos, dando muitos ensinamentos. E João, ele, né, extrai o suprassumo. Então hoje nós chegamos aqui no capítulo em que Jesus é preso. No capítulo, né, nem que ele é crucificado, ele ainda está sendo preso. E ao final do capítulo, eu meio que entendi, assim, a abordagem. Muito provavelmente eu vou falar do final lá no meu Instagram, então tem aqui o link na minha página, né, tem o link não, tem ali o arroba, Nina Avela. Então se você ainda não segue, segue lá, porque provavelmente eu vou trazer aí uma mensagem, o que eu aprendi a respeito desse texto aqui, para falar exatamente nesse dia de Páscoa que o Senhor trouxe muito forte ao meu coração. Mas vamos orar e vamos ver como Deus vai nos conduzir aqui. Tem muita coisa para a gente comentar aqui. E a partir de hoje, todos os dias é o nosso dia de Páscoa, o dia de viver essa ressurreição, essa esperança e essa nova aliança que Jesus nos dá. Amém? Simbora pro capítulo e orar. Amém, Deus. Obrigada pelo dia de hoje. Obrigada porque o Senhor ressuscitou. E com o Senhor todas as nossas esperanças, quando te conhecemos, sabe, Deus, podemos voltar a crer, voltar a confiar, voltar a esperar, sabe? Quando sabemos dessa história, quando sabemos o que Deus fez no mundo e como Deus está por trás de tudo isso, nós ficamos mais seguros, ficamos mais alegres, ficamos mais tranquilos. Muito obrigada,
porque é a sua ressurreição, a sua vida. Quem nos dá a vida? Quem é vida em nós? Quem nos fez? E quem sabe de todas as coisas. Por isso entregamos não somente o dia de hoje, como todo o restante da nossa vida, para que possamos viver uma vida crendo no milagre da ressurreição. Em nome de Jesus, que cada um aqui tenha um ótimo domingo de Páscoa, abençoado, cheio da tua presença, e que mais do que coelhos e ovos e chocolate, o Cordeiro Santo que tira o pecado do mundo esteja na nossa mesa, na nossa casa e na nossa família. É o que eu oro e que eu te peço em nome de Jesus. Amém? Bora, gente, vai dizer assim. Depois de fazer essa oração, Jesus saiu com os discípulos e foi para o outro lado do riacho de Cedron. Havia ali um jardim onde Jesus entrou com eles. Judas, o traidor, conhecia aquele lugar porque Jesus tinha se reunido muitas vezes ali com os discípulos. Então, Judas foi ao jardim com um grupo de soldados e alguns guardas do templo mandados pelos chefes dos sacerdotes e pelos fariseus. Eles estavam armados e levavam lanternas e tochas. Jesus sabia de tudo o que lhe ia acontecer. Por isso, caminhou na direção deles e perguntou: quem é que vocês estão procurando? Jesus de Nazaré, responderam. Sou eu, disse Jesus. Judas, o traidor, estava com eles. Quando Jesus disse, sou eu, eles recuaram e caíram no chão. Jesus perguntou outra vez, quem é que vocês estão procurando? Jesus de Nazaré, tornaram a responder. Jesus disse, já afirmei que sou eu. Se é a mim que vocês procuram, então deixem que estes outros vão embora. Jesus disse isso para que se cumprisse o que ele tinha dito antes. Pai, de todos aqueles que me deste, nenhum se perdeu. Aí Simão Pedro tirou a espada, atacou um empregado do grande sacerdote e cortou a orelha direita dele. O nome do empregado era Malco, mas Jesus disse a Pedro, guarde a sua espada, por acaso você pensa que eu não vou beber o cálice de sofrimento que o meu pai me deu? Em seguida, os soldados, o comandante e os guardas do templo prenderam Jesus e o amarraram. Então o levaram primeiro até a casa de Anás. Anás era o sogro de Caifás, que naquele ano era o grande sacerdote. Caifás era quem tinha dito aos líderes judeus que era melhor para eles que morresse apenas um homem pelo povo. Simão Pedro foi seguido de Jesus junto com os outros discípulos. Esse discípulo era conhecido do grande sacerdote e por isso conseguiu entrar no pátio da casa dele junto com Jesus. Mas Pedro ficou do lado de fora, perto da porta. O outro discípulo, que era conhecido do grande sacerdote, saiu e falou com a empregada que tomava conta da porta. Então ela deixou Pedro entrar e lhe perguntou, você não é um dos seguidores daquele homem? Eu não, respondeu ele. Por causa do frio, os empregados e os guardas tinham feito uma fogueira e estavam se aquecendo de pé em volta dela. Pedro estava de pé no meio deles, aquecendo-se também. O grande sacerdote fez algumas perguntas a Jesus a respeito dos seus seguidores e dos seus ensinamentos. E Jesus respondeu, eu sempre falei a todos publicamente. Ensinava nas sinagogas e no pátio do templo, onde o povo se reúne e nunca disse nada em segredo. Então, por que o Senhor está me fazendo essas perguntas? Pergunte aos que me ouviram, pois eles sabem muito bem o que eu disse a eles. Quando Jesus disse isso, um dos guardas do templo que estavam ali deu-lhe uma bofetada e disse, isso é maneira de falar com o grande sacerdote? Se eu disse alguma mentira, prove que menti, respondeu Jesus. Mas se eu falei a verdade, por que é que você está me batendo? Depois Anás mandou Jesus ainda amarrado para Caifás, o grande sacerdote. Pedro ainda estava lá de pé, aquecendo-se perto do fogo. Então lhe perguntaram, você não é um dos seguidores daquele homem? Não, eu não sou, respondeu ele. Um dos empregados do grande sacerdote, parente do homem de quem Pedro tinha cortado a orelha, perguntou, será que eu não vi você com ele no jardim? E outra vez Pedro disse que não. E no mesmo instante o galo cantou. Depois levaram Jesus da casa de Caifás para o palácio do governador romano. Já era de manhã cedo.
Os líderes judeus não entraram no palácio porque queriam continuar puros, conforme a religião deles, pois só assim poderiam comer o jantar da Páscoa. Então o governador Pilatos saiu, foi encontrar-se com eles e perguntou: que acusação vocês têm contra este homem? Eles responderam: o senhor acha que nós lhe entregaríamos este homem se não tivesse cometido algum crime? Pilatos disse: levem este homem e o julguem vocês mesmos, de acordo com a lei de vocês. Então eles responderam: nós não temos o direito de matar ninguém. Isso aconteceu assim para que se cumprisse o que Jesus tinha dito quando falou a respeito de como ia morrer. Pilatos tornou a entrar no palácio, chamou Jesus e perguntou: você é o rei dos judeus? Jesus respondeu: esta pergunta é do Senhor mesmo ou foram outras pessoas que lhe disseram isso a meu respeito? Por acaso eu sou judeu? Disse Pilatos. A sua própria gente e os chefes dos sacerdotes é que o entregaram a mim. O que foi que você fez? Jesus respondeu: meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus seguidores lutariam para não deixar que eu fosse entregue aos líderes judeus. Mas o fato é que o meu reino não é deste mundo. Então você é rei? Perguntou Pilatos. É o Senhor quem está dizendo que eu sou rei, respondeu Jesus. Foi para falar da verdade que eu nasci e vim ao mundo. Quem está do lado da verdade ouve a minha voz. O que é a verdade? Perguntou Pilatos. Depois de dizer isso, Pilatos saiu outra vez para falar com a multidão e disse: não vejo nenhum motivo para condenar este homem. Mas, de acordo com o costume de vocês, eu sempre solto um prisioneiro na ocasião da Páscoa. Vocês querem que eu solte para vocês o rei dos judeus? Todos começaram a gritar: não, ele não. Nós queremos que solte Barrabás. Acontece que esse Barrabás era um criminoso. E eu, unido a esse, aqui finalizamos então o capítulo 18, mas unido a esse final, eu quero voltar para o início, onde vai dizer, como a gente viu então, estava ali, eles tiveram ali o tempo no capítulo passado, que foi sexta-feira que a gente leu, a gente vê Jesus fazendo uma oração, para que não, porque reivindicando a vida daqueles que conheceram Jesus, acreditaram em Jesus e agora eles continuariam aquela missão. E pedindo para Deus os manter, né? Não os tirar do mundo, mas que os mantivesse com força, com coragem, né? Então Jesus, ele fez isso. E aqui nesse capítulo, Jesus então vai falar para... calma. Eles recuaram no chão. Ah, tá. Então, aqui nesse capítulo, Jesus ali, na hora, né, eles vão então para Getsemane. João, ele passa essa parte do sofrimento de Jesus naquele lugar, né, da oração que ele faz, das lágrimas de sangue que corre do suor com gotas de sangue, que corre do corpo dele. João prefere não colocar isso. João prefere colocar que Jesus, ele de fato, ele preservou e ele trocou de lugar com aqueles homens, né? Ele não deixou que aqueles homens se indispusessem com aqueles soldados. João também vai dizer que Judas já conhecia aquele lugar, porque era um lugar onde Jesus volta e meia ia ali orar e, enfim, junto com os discípulos. Então Judas vai ali diretamente naquele lugar com os fariseus, enfim, com os soldados, todo mundo armado ali para pegar Jesus, para não ter erro. E quando Jesus chega, e quando os soldados chegam, Jesus vai à frente, né? Aquele homem, gente, Jesus é o seu protetor, Jesus é quem, sabe, é o seu guarda de Israel, é quem te protege, é quem vai à frente na sua batalha, sabe aquele, não sei se você aí tem uma presença de um pai ou de um marido, uma pessoa que se coloca na frente para te defender, para te
te proteger, para te guardar, para te livrar, sabe? As mulheres, elas sentem muito isso, né? As mulheres que não são feministas, elas gostam de sentir isso, né? Tipo, eu acho que eu amo tanto a Deus e a Jesus por causa disso, porque como aqui em casa a gente é só mulher e não tem um homem assim, né? Então eu acho que, ai, Jesus vai à nossa frente, sabe? E, tipo, eu sempre me coloquei nesse lugar de filha, sabe? De estar sobre essa guarda, né? Toda mulher, ela tem necessidade, toda pessoa. Mas os homens, eles têm esse papel de representar a Cristo e de ir na frente, né? E para eles existe Jesus que vai à frente. Então Jesus se colocou na frente dos discípulos e falou: quem vocês estão procurando? Aí eles falaram: Jesus. Olha só que bonita essa parte, gente. Quem é? Quando Jesus diz, não, mais um pouco à frente. Jesus sabia de tudo que lhe ia acontecer, por isso caminhou na direção deles e perguntou: quem é que vocês estão procurando? Jesus de Nazaré. Responderam: sou eu, disse Jesus. Judas, o traidor, estava com eles. Quando Jesus disse: sou eu, eles recuaram e caíram no chão. Gente, devia ser, sei lá, cara, imagina, tipo, meu Deus do céu, é ele. Jesus, que presença, né? E aí, Jesus pergunta outra vez: quem é que vocês estão procurando? Jesus de Nazaré tornaram a responder. Jesus disse: eu já afirmei que sou eu. Se é a mim que vocês procuram, então deixem que estes outros vão embora. Jesus disse isso para que se cumprisse o que ele tinha dito antes: Pai, de todos aqueles que me deste, nenhum se perdeu. É essa a nossa vitória. Você não vai se perder. Todos os que são de Jesus, Jesus está comprometido, responsabilizado pela sua vida. Sua vida está na palma das mãos de Jesus e Ele não vai soltar, Ele não vai largar, Ele está gravado, seu nome está gravado na palma da mão de Jesus. E Ele tem uma responsabilidade, um compromisso com você. E Ele não vai deixar você se perder. Você precisa crer. Você precisa saber que você é de Jesus. Você precisa crer neste nome. Porque foi isso, é essa a história da Páscoa. Isso é o que representa a Páscoa. Sabe, essa troca de lugar. Satanás não pode mais reivindicar o seu nome. Porque o seu nome, a sua vida, foi comprada com um preço de sangue. Já foi pago. Então é isso que representa a Páscoa, é isso que, né, tá certo que o dia de hoje é representado aí por uma ressurreição, mas que palavra tremenda. É isso, gente, meu tempo já se esgotou. Deus abençoe, bom domingo de Páscoa pra vocês, tchau, tchau.